8h53. Nosso próximo destino do Liberdade de Opinião é Brasília. Vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Elisa, bem-vinda a você também. Bom dia a todos, estou à disposição. Vamos lá, começando o quadro nesta véspera de sexta-feira e com uma informação que veio da Anvisa. A agência rejeitou a proposta de uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Essa decisão foi tomada por unanimidade após um pedido do Instituto Butantan. O gerente de avaliação de segurança e eficácia de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, afirmou que, após análises técnicas, não foi identificada nos documentos entregues a correlação de proteção que possa permitir concluir a eficácia do imunizante do Butantan nas crianças. Até o momento, a única vacina que pode ser usada em adolescentes aqui no Brasil é a da Pfizer para jovens de 12 a 17 anos. O Butantan já se posicionou, já informou que está providenciando todos os documentos necessários para complementar, então, esse pedido para o uso da vacina em adolescentes. Alexandre, como você avalia o impacto dessa decisão da Anvisa em cima de um imunizante que já figurou muitas vezes nas palavras do presidente da República, diante daquele início, de previsão de ter ou não uma vacina no Brasil, o presidente dizendo que não ia ter vacina chinesa e tudo mais. E agora, essa negativa da Anvisa, você acha que nas entrelinhas pode trazer alguma outra mensagem desse relacionamento com a Coronavac ou nada disso? Estamos falando apenas de uma análise técnica. Bom, eu não vou falar de análise técnica, eu diria que talvez tenha sido uma análise burocrática. E vou dar uma opinião de leigo, não é científica como se convencionou chamar do científico, apenas na experiência de quem tomou a primeira vacina há 80 anos, a BCG. Eu diria que essa é a vacina mais segura, porque é, como se diria da champanhe, ou do champanhe, método tradicional. Essa vacina é do método tradicional. Essa está comprovada a segurança dela. A eficácia a gente está vendo agora, porque afinal é uma vacina experimental, como todas. A eficácia a gente está sabendo agora, mas é segura para jovens. Jovens que não precisariam tomar vacina, segundo as estatísticas, segundo se mostra a própria OMS, porque a estatística mostra que o vírus parece que não se dá bem com jovem, com criança principalmente. Agora, por outro lado, eu levo um susto ao ver a Pfizer sendo aplicada, que é o tal de RNA mensageiro, que ninguém sabe. A gente vai ficar sabendo daqui a 5 anos, 10 anos, as consequências. Então, palavra de leigo, acho que eu preferiria para as crianças, só opinião de leigo, a tradicional. Essa conheço a segurança dela, o método de fabricação onde ela age no corpo humano. A outra é novíssima, não é apenas nova, ela é novíssima. Ela recém chegou. A American Food and Drug Administration deu licença em dezembro, no último dezembro agora, inclusive o governo brasileiro não fez negócio antes de ter o registro no próprio país dessa vacina Pfizer. Então ela é novíssima, ninguém sabe ainda que consequências, mexe no DNA, sei lá, não sei, palavra de leigo, de observador, só isso. Eu preferiria, se tiver que dar para jovem e criança, eu preferiria a do método tradicional, que é a chinesa fabricada no Butantan. Elisa? E discussão importante, não é? Somente neste ano, 1.581 jovens entre 10 e 19 anos morreram no Brasil por Covid-19. A gente nem consegue imaginar o tamanho da dor, não é, Alexandre? Que seria para essas famílias que perderam um filho, um neto, um sobrinho. Sem dúvida. Meu Deus do céu. Por Covid. Deve ser uma dor sem precedentes. Você avalia, então, que essa caminhada do Butantan deve ser, então, técnica na entrega de um documento? Até a Anvisa se posicionou dizendo que se
se forem entregues os documentos necessários, em breve nós teremos a aprovação do imunizante da Coronavac para ser aplicado em jovens e adolescentes. Você acha, Alexandre, que com essa caminhada, tendo o imunizante nessa faixa etária, a gente de uma vez por todas vai ser capaz de se libertar desse vírus que já tirou a vida de tanta gente? É o caminho natural daqui para frente? Não vamos nos libertar nunca, né? Esse vírus chegou, vai ter variantes, né? Como a gente se imuniza todos os anos para H1N1 e tal, e cada vez mais com mais variantes, tem que conviver com ele, aprender. Nós temos que aprender. No dia que alguém estiver doente, estiver gripado, né, daqui para frente, vamos ter o bom hábito dos japoneses de usar máscara para não infectar os outros, né? E outra coisa, aqui onde eu moro eu noto, não parou nunca o barulhinho das raves, né? Que os jovens continuaram se aglomerando, se reunindo à noite para festejar. É uma coisa assim, nós somos super-homens, nós estamos além da vida, além da morte, né? Adolescentes que vão lá para uma festa, tudo fechado, enfim, também há essa... E aí depois a causa é essa de que você falou, né? Essa terrível inversão da ordem natural do ciclo da vida, né? De irem os mais jovens antes dos de mais idade. Elisa? Quando a gente é jovem, a gente acha que é invencível, que é super-herói, depois vai crescendo, vai ganhando maturidade. Ainda bem que existem os adultos para alertar um pouquinho os mais jovens sobre isso. Alexandre, vou trazer o próximo assunto, tá bom? Falar agora do Supremo Tribunal Federal. Por quê? O presidente do STF, Luiz Fux, se reuniu com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para demonstrar que os poderes da República buscam entendimento em meio a essa crise institucional. Enquanto isso, aliados de Bolsonaro dizem que o presidente teria desistido de ir pessoalmente ao Senado entregar os pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Neste cenário, Pacheco sugeriu colocar Bolsonaro de novo à mesa do diálogo e Fux abriu a possibilidade de remarcar a reunião com o chefe do Executivo. Vamos ouvi-los. Fiz um pedido muito especial ao presidente Luiz Fux para que possamos restabelecer esse diálogo, inclusive com o Poder Executivo. E concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes, sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada. Sabemos de que o outro poder, ao lado, o Supremo Tribunal Federal, uma ou outra pessoa iria nos atrapalhar. Me perguntaram onde estaria no próximo dia 7 de setembro. Eu respondo-lhes: estarei onde o povo estiver. Assim eu fiz desde o meu primeiro mandato de vereador no Rio de Janeiro, também ao longo dos meus 7 mandatos de deputado federal e também agora como presidente da República. Alexandre, temos muitos cenários nessas entrelinhas importantes de serem citados, né? Essa primeira questão é a reunião entre Fux, Pacheco e Ciro. Também tem a informação dos aliados do presidente que ele teria desistido de levar o pedido de impeachment até os senadores. O que você julga mais importante avaliar neste momento? Qual o seu posicionamento, então, a respeito de todos esses assuntos, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, uma questão de ordem, né? Não houve reunião alguma, né? O que houve foram 2 encontros separados, né? O primeiro encontro e foram à procura, foram em direção a Fux, né? Primeiro, como presidente do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi ao presidente do Supremo, né? Propor que voltassem ao diálogo, como ele havia previsto, né? Fizera antes uma declaração dizendo que com a conversa a gente evita a ruptura. Isso, Rodrigo Pacheco. Depois,
em nome do presidente da República, representando o presidente da República, foi o seu negociador político, o ministro-chefe do Gabinete Civil, Ciro Nogueira. Depois, numa segunda reunião, propor a mesma coisa para o presidente do Supremo, Luiz Fux, que fazia uns 10 dias que havia cancelado uma reunião que estava marcada e vinha sendo protelada por mil motivos. Né? Então, e Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, ao abrir a sessão seguinte do plenário, comunicou esses 2 encontros e disse que está aberto a continuar a conversa. Né? A conversa que visa a harmonia entre poderes. Isso é positivo, porque a desarmonia acaba causando problemas na economia brasileira. Né? Eu ontem recebi reclamações vou dizer do país inteiro, mas de setores importantes, como, por exemplo, produtores de Mato Grosso, dizendo, olha, aí em Brasília estão causando um burburinho que atrapalha os negócios, os investimentos, as exportações, a produção, né? E não apenas o câmbio, né? Mas também o câmbio, né? Também a Bolsa de Valores. Né? Há uma certa insegurança institucional e política por esse burburinho. Então, isso é muito positivo. Agora, eu queria lembrar, certa vez eu fui procurado, eu conversava muito com ele, por ser meu conterrâneo, Alceu Colares. Foi governador do Rio Grande, foi prefeito, mas foi o líder do PDT e foi a voz mais aguerrida da oposição. Ele fazia parte dos autênticos da oposição, né? Isso nos anos de governo militar. Né? Então, estávamos conversando e ele disse, olha, esse Figueiredo aí, você é amigo dele, né? Eu queria ver se ele me recebe, que eu vou dizer umas verdades para ele. Eu disse, tá bom. Aí eu falei com o presidente, e o presidente disse, ele vai dizer verdades para mim, pois eu vou ouvir as verdades dele, mas ele vai ter que ouvir as minhas verdades. E os dois se encontraram, a portas fechadas. Ninguém ficou sabendo que verdades disseram um para o outro. Mas o fato é que a abertura foi feita, né, de modo pacífico. Né? Com oposição e governo trabalhando no mesmo objetivo, que era um objetivo maior, que era o objetivo do país. Né? Eu não sei se encontrarem lá, né, se podem falar à vontade. Né? Bolsonaro vai reclamar do ativismo político do Supremo, talvez diga que o Supremo está virando partido de oposição, está saindo, está rompendo liberdades fundamentais. Aí Fux vai dizer, olha, o presidente da República está faltando com respeito, está estimulando radicalismos e tal. Né? Mas vão dizer as coisas uns para os outros. E a partir dali desarma-se o gatilho. Né? Olha, vamos desmuniciar essa arma, né? E vamos trabalhar de forma harmônica, de forma independente, mas de forma harmônica e, sobretudo, dentro da Constituição. Dentro da Constituição, com liberdades e garantias institucionais, né? Que é isso que a gente quer para funcionar a democracia. Então, acho que foi muito positivo. Foram muito positivos os 2 encontros de ontem, né, de um representante do presidente da República e do presidente do Congresso Nacional com o presidente do Poder Judiciário. Acho que sim, que isso pode, de certa forma, desinflar esse balão antes que ele estoure. Elisa? 9h07. Seguimos aqui ao vivo para todo o Brasil com o quadro Liberdade de Opinião. Próximo tema, senadores dos partidos Cidadania e Rede pediram ao STF que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja investigado por prevaricação. Os parlamentares Fabiano Contarato e Alessandro Vieira acusam Aras de omissão sobre os ataques do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral. Os senadores argumentaram que Bolsonaro faz acusações sem provas sobre o sistema, que o presidente também intimida o Congresso, estimula aglomerações e contraria medidas sanitárias. Alexandre, como você avalia então esse pedido de investigação contra o Procurador-Geral da República? Bom, o pedido é feito por 2 senadores da CPI, são muito ativos na CPI, muito aguerridos. Né? Eles talvez tenham notado que a CPI está caindo
de chamar a atenção, perdendo interesse. E essa é uma forma de chamar a atenção, né? Porque compete, sim, ao Senado e à Câmara fiscalizar o presidente da República em atos como esses que eles alegam. É ir para a tribuna, é criticar o presidente, é dizer que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Agora, o Procurador-Geral da República não é o corregedor do presidente da República, não é o fiscalizador. Os fiscalizadores são eles, né? A menos que haja um crime evidente. Isso aí é uma alegação política. Olha, o presidente está criticando as urnas eletrônicas. O presidente, na pandemia, fez isso, fez aquilo, não usou máscara e tal. É uma coisa assim tão para a tribuna do Senado. Enfim, a queixa deles foi para a ministra Carmen Lúcia, se não me engano, né? A decisão agora compete a ela, mas talvez seja para tentar atemorizar o procurador-geral, não vai conseguir, mas é um momento também que está sendo renovado o mandato do procurador-geral. Tem muita mistura da política aí, faz parte dos truques da oposição, digamos assim, das táticas da oposição com a estratégia de enfraquecer o governo. É normal, é normal. Elisa? Daqui a pouco começa mais um dia de trabalhos na CPI da pandemia. E o nome de hoje é o do sócio proprietário da empresa Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que vai ser ouvido pela CPI após 4 adiamentos dessa presença dele na oitiva. A empresa Precisa representou no Brasil o laboratório indiano Bharat Biotech, que fabrica a vacina Covaxin. A empresa está sendo investigada por supostas irregularidades no processo de compra do imunizante pelo Ministério da Saúde. Em julho deste ano, após as denúncias, o contrato foi cancelado pelo governo e a Bharat Biotech rompeu com a Precisa Medicamentos. Alexandre, qual a sua opinião então sobre o dia de hoje? O que devemos aguardar e esperar do posicionamento dos senadores depois de 4 tentativas, não é, do comparecimento de Maximiano? A diretora da Precisa, Emanuela Medrades, deu um depoimento muito esclarecedor. Eu não sei se com isso não teremos mais do mesmo, né? Mas vai ser interessante ouvi-lo, porque afinal a primeira vez ele estava na Índia, depois ele estava de quarentena por ter voltado da Índia e tal, e foi sempre adiando. Ele tentou agora no Supremo ficar com uma imunidade, não conseguiu, né? Eu fico curioso para saber como ele convenceu a Bharat Biotech para representá-la aqui no Brasil. A empresa indiana não tinha representante no Brasil, não tinha CNPJ no Brasil, ele precisava ter. Ele convenceu a empresa indiana, né? Mas, enfim, dizem aí que essa é a principal vertente de investigação da CPI. Então, se a principal vertente é de uma compra que não foi feita, realmente a CPI está no desespero, né? E, enquanto isso, é bom a gente lembrar que, enquanto isso, ontem, né, a Polícia Federal realizou 45 prisões, precisava realizar 60, conseguiu 45 prisões, executou 95 mandados de busca e apreensão, né, em 8 estados, principalmente no Pará, com 8 hospitais envolvidos, organizações sociais envolvidas, um desvio estimado em negócios de 1 bilhão e 200 milhões, hospitais de campanha, negócios com organizações sociais, 2 empresas de lavagem de dinheiro, né? Bloqueio de quase 1 bilhão de reais, né? Meu Deus do céu! E a CPI está tratando de um negócio de vacina que não foi concluído. Elisa? Alexandre, chegou ao fim o nosso tempo desta quinta-feira, mas amanhã, sexta-feira, estaremos aqui novamente. Muito bom dia. Amanhã estaremos de volta. Aproveitem o dia. Obrigado. Teremos a vinheta do nosso quadro ou não teremos? Vou direto então. Tudo bem, estamos ao vivo, vamos assim.
Reitero aqui que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro, tanto Fernando Molica quanto Alexandre Garcia, não refletem necessariamente a posição da CNN. E a CNN destaca que todas as vacinas aplicadas no Brasil tiveram a segurança aprovada pela Anvisa e pelas agências internacionais. Sobre a vacina da Pfizer, que utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, especialistas já esclareceram que seria impossível ela alterar o DNA de uma pessoa, como chegou a ser disseminado.